Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro. A supervisão bancária volta a ser objeto de discussão neste plenário, volta a estar na atualidade política, volta a estar no centro das atenções e a primeira preocupação que os verdes querem deixar neste debate é que a supervisão bancária já é, há tempo demais, assunto da atualidade e tem vindo para discussão demasiadas vezes. Ciclicamente, temos necessidade de voltar a discutir a supervisão bancária. Mas se isto acontece é porque, de facto, a supervisão não está a funcionar. E à medida que o tempo vai passando, mais visível se vai tornando o rotundo falhanço da supervisão bancária, que falhou completamente nos seus propósitos e em várias situações. Falhou no acompanhamento, falhou na fiscalização e também não houve quaisquer sanções às muitas irregularidades detectadas em várias instituições bancárias. Ou seja, face ao que se conhece, nós podemos dizer que a supervisão bancária se absteve literalmente da utilização dos mecanismos de que dispõe nos termos da lei para acompanhar, fiscalizar e punir. De facto, o desleixo manifestado pelo Banco de Portugal relativamente ao BPN, não sabemos se deliberadamente ou não, repetiu-se ainda que noutra dimensão no BCP e antes no BPP e agora também no colapso do BES. E os portugueses não percebem o que realmente se passou e continua a passar, para pelo menos poderem compreender ou aceitar com alguma razoabilidade o facto do Estado estar a injetar milhões de euros dos contribuintes nos bancos, quando esses milhões tanta falta faziam para investir na nossa economia e até para fortalecer as políticas sociais e contribuir para que o Estado pudesse dar cumprimento às suas funções sociais. Portanto, se já não é fácil para os cidadãos aceitarem que o dinheiro dos seus impostos seja canalizado para tapar buracos nos bancos, pior será aceitar esse facto sem compreenderem aquilo que realmente se passou e, principalmente, sem haver responsáveis. Ao Sr. Ministro, ao que consta, já no final de 2013, o Banco de Portugal teria informações sobre a verdadeira situação do BES e do GES e, mesmo assim, do que se conhece, o Banco de Portugal nada fez. E se assim foi, naturalmente que o atual Governador do Banco de Portugal deixa, a nosso ver, de ter quaisquer condições para continuar no exercício do cargo e, portanto, deveria ser afastado da liderança do Banco de Portugal. Nós bem sabemos que estamos a falar de factos que ocorreram durante o governo PSD e CDS, que ainda assim decidiu reconduzir o atual Governador do Banco de Portugal. Talvez por isso, quando vemos a posição do PSD nesta matéria, podíamos ser levados a pensar que o PSD está genuinamente preocupado com o sistema financeiro, mas o PSD parece estar preocupado com a sua própria defesa na decisão de reconduzir o atual Governador do Banco de Portugal. Seja como for, o que nos parece é que se o Governador se mostra incapaz de afirmar a independência do Banco de Portugal face aos bancos, não tem, portanto, condições para continuar no cargo. As falhas de supervisão são muitas e são graves e têm provocado consequências muito pesadas para os contribuintes, que são invariavelmente chamados a pagar a fatura da irresponsabilidade dos banqueiros e das falhas da supervisão. E perante as promessas de ser a última vez, a verdade é que os casos se vão acumulando. Primeiro foi o BPN, depois o BPP e o BANIF e agora o BES. Ora, o que nos parece é que os casos já são mais que suficientes para nos levar a refletir sobre a necessidade do Estado ter um papel muito mais ativo ao nível da propriedade da banca. E se é verdade que a propriedade pública da banca pode não resolver todos os problemas do sistema financeiro português, também é verdade que esse facto seria absolutamente decisivo para resolver estes problemas, para evitar que outros problemas no futuro venham a ocorrer e, sobretudo, para colocar a banca ao serviço da nossa economia, ao serviço dos portugueses e ao serviço do desenvolvimento do país. Basta, aliás, assistir à vontade com que a banca privada gera os dinheiros dos portugueses para proveito dos grandes acionistas, para percebermos a necessidade do Estado reforçar o seu papel no sistema financeiro português ao nível da propriedade da banca. Sr. Ministro, nós sabemos que o Governo está preocupado com a estabilização do sistema financeiro português e que tem trabalhado, aliás, nesse sentido. Mas face a tudo aquilo que se passou, sobretudo com o colapso do BES e do GES, resta saber se a manutenção do atual Governador do Banco de Portugal faz parte da solução ou se faz parte do problema. A dúvida é saber se a manutenção do atual Governador do Banco de Portugal representa um contributo para a desejável estabilização do sistema financeiro ou se, pelo contrário, a sua manutenção constitui um fator de perturbação nesse propósito de estabilização do sistema financeiro. Mas, Sr. Ministro, a pergunta que tenho para lhe colocar não tem a ver com este assunto, tem a ver com um assunto que foi, aliás, objeto
da sua intervenção inicial e que tem a ver com a proposta do Governo para, eu não diria criar um novo modelo, mas para reformular a regulação e a supervisão bancária, que aliás constava do programa do Governo. O Sr. Ministro já teve a oportunidade hoje de nos traçar, de nos dar uma ideia sobre as linhas gerais do novo figurino da fiscalização à banca e eu acho que agora interessava saber para quando. Isto é, para quando é que o Sr. Ministro acha que o Governo tem condições para colocar essas propostas em discussão para que elas possam ver a luz do dia. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe deixo era saber para quando é que nós vamos discutir, quando é que nós vamos discutir as propostas que o Governo está a trabalhar no sentido de reformular a regulação e a supervisão bancária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Tem a palavra